Agora sim, gravação em andamento. Bem-vindo aí quem está assistindo às aulas. Vou mostrar mais um detalhe aqui sobre os gráficos, que é a parte de setar a aba ativa, né, que a gente estava falando antes. Então essa é a aplicação do outro curso lá que a gente fez. Quando eu clico num item, ele já seta a aba de detalhes como ativa. Então eu vou mostrar o código agora de como que foi feito. E a gente pode repetir ali na nossa aplicação. Então aqui, Bruno, eu criei exatamente como estava comentando antes para você, aqui chamando uma função que está declarada na página. Deixa eu só achar aqui o gráfico da pizza, no link das vendas. A gente tem a coluna do link. Faz um redirect para a URL, mesma coisa, e eu estou chamando o JavaScript e eu criei uma função ali na página. Que Acho é a que a minha tela está função. travada, Cassiano. Travou? Ah, será que atualizou agora? Estão vendo aqui o link? Estamos. Agora sim. Eu vou compartilhar a tela toda aqui, vou tentar compartilhar a tela toda, porque são várias janelinhas aqui. Então, para fazer isso, eu utilizei o que eu estava comentando lá, de criar uma função na página. Então, tenho aqui definido o myFunction, e eu passo o ID que foi clicado, da mesma forma que o link lá que a gente atualizou. E aí, essa função myFunction, ela está declarada aqui nas propriedades da página. Aqui nas propriedades da página, eu criei uma função JavaScript. MyFunction. Passo o ID que foi clicado, faço a mesma função que a gente usou agora ali para setar o valor do componente, e em seguida eu chamo a função lá do makeActive para setar essa aba ativa. Então, quem quiser fazer dessa forma também, eu vou copiar aí o código no chat. Da função que a gente utiliza aí no JavaScript. Então, é exatamente isso. Quando a gente começa a construir uma lógica mais complexa aí dentro do JavaScript, fica mais organizado se você criar uma função e daí só no link só chamar essa função, né? Fica mais bonitinho aqui. MyFunction, passo ID. Cassiano, tem algum problema a gente colocar direto na ação dinâmica que nem estava antes? Eu entendi o que você fez. No intervalo, eu dei uma resolvida, mas estava dando outro erro. E aí eu vi que era aquele erro do SR, que ele vem pré-ID do Static Isso. ID. E aí agora eu adicionei o SR, funcionou dentro do JavaScript mesmo, dentro da ação dinâmica, perdão. Isso, pode ser via ação dinâmica, lá é a mesma coisa, não tem problema não. Via ação dinâmica é o próprio Apex que implementa uma parte da codificação ali, né? Então ele que vai disparar, ele que vai ficar ouvindo o evento lá de on-change, mas é a mesma coisa, não tem muita diferença ali, não. Nem em termos de performance ou coisa assim. Então, só para mostrar também para vocês, a parte de HTML, às vezes a gente, quando começa a mexer com JavaScript, às vezes você precisa vir aqui no HTML e olhar o ID do componente, olhar o ID daquela região. Algumas coisas o Apex, ele vai nomeando cada região, cada componente. Então, algumas coisas você precisa vir aqui e buscar qual que é exatamente. Por exemplo, aqui eu tenho uma região chamada abas. Então, para isso tudo funcionar via JavaScript, a gente precisa setar o ID para a região das abas. Esse ID aqui é o static ID que a gente seta aqui na propriedade. Então, eu preciso setar o static ID aqui para as abas. Cadê? Aqui, static ID abas. É isso que eu vou fazer referência lá na busca da lista de abas. E para cada aba aqui também está setado o static ID aqui, os detalhes. Só que é um pouco chatinho isso, porque na hora que ele gera o código, acontece isso, ele bota um SR aqui no início, né? SR gráfico underline tab.
Isso é do próprio Apex, a gente não consegue alterar isso. Então, conforme a gente vai trabalhando mais com JavaScript, você vai pegando esses detalhes aí de como que o Apex constrói as páginas por baixo, né? Como que ele constrói o HTML, como que está a organização aqui do template das páginas. Era só para a gente trazer esse detalhe aí. E mais uma coisinha que a gente não fez foi a questão de setar o nome do curso. Isso a gente vai fazer agora lá, que também a gente faz via ação dinâmica. Um pouquinho diferente, eu quero mostrar lá para vocês como que está setado. Aqui, nesse primeiro gráfico, o nome do curso está sendo passado aqui, ele a gente fez lá para passar o nome do curso, né, no link ou no processo. Aqui é um pouco diferente, porque eu vou fazer via ação dinâmica, só para a gente ter esse exemplo também aqui na nossa aplicação. Então, voltando aqui para o Apex do nosso curso, deixa eu só compartilhar a tela diferente aqui, que fica melhor. Relatório de vendas. Beleza. Então, aqui eu setei o nome do curso, ele está setando através do link. E aqui a gente também poderia ter essa função, né, botar o nome aqui o nome do curso, né, nos detalhes, só para ficar melhor aqui, não aparece. Como é que eu posso fazer isso? Através das ações dinâmicas. A gente vai ver um novo tipo ali de ação dinâmica. Então, deixa eu pegar aqui. No ID da pizza, eu tenho um evento aqui da ação dinâmica, que ela está responsável por fazer o refresh do relatório. Então, eu vou colocar mais um item aqui nessa página. Ficou um pouquinho bagunçado aqui, mas deixa eu colocar o nome. Chamar aqui de pizza nome, que é para receber o nome do curso quando tiver uma alteração aqui no ID, né? O usuário clicou, vai gerar uma alteração, vai disparar aqui a ação do refresh, e vamos disparar também uma ação para atualizar o nome na tela lá. A tela travou, tá? Opa! Valeu, foi. Ai. Então, adicionei mais um campo aqui na tela para receber o nome do curso que foi clicado, e a gente vai fazer essa atualização dinâmica aqui no curso. Deixa eu só colocar ele como read only, já fica melhor. Display only, nome do curso. A primeira ação dinâmica que a gente criou aqui é o refresh da tela, né? Então, quando o campo mudar, faz um refresh da região. Eu posso criar aqui mais uma ação dinâmica, Dynamic Action. Opa, eu quero só mais uma ação dentro da mesma. Eu vou tirar aqui por enquanto o setActive. Quando eu não quero que um processo, componente seja executado, mas eu não quero remover ele da tela aqui por enquanto, a forma mais fácil de fazer isso é setar a condição aqui do servidor para never. Então ele nunca executa, nunca é processado na página, ele está só ali, mas fica só a referência ali do código. Eu vou criar uma nova ação dinâmica aqui, e agora o tipo da ação vai ser setValue. Esse tipo de ação, setar um valor, é uma ação que acontece de forma assíncrona. Eu estou fazendo via JavaScript. Então, eu vou setar um valor para um componente. Como que eu quero setar esse valor? Eu posso setar um valor estático aqui, eu quero setar o valor 3 lá para o componente. Mas eu também posso executar um JavaScript ou um PL, né? Posso executar um bloco PL, posso executar um select, no nosso caso aqui vai ser um select, porque eu quero ir lá buscar o nome do curso que foi clicado. Então, nesse caso, vai ser o select. Então, aqui já é uma interação
dá para perceber que é uma interação que vai disparar via JavaScript, de forma assíncrona, vai no banco rodar o select que está especificado aqui, e no final eu vou dizer aqui os elementos afetados, é para onde que eu vou jogar o resultado do select. Ou se for um PL/SQL, por exemplo, que retorna um pedaço de código HTML. Eu chamo uma função lá no banco e essa função constrói o HTML que eu preciso atualizar a página. Aí eu posso dizer que aqui o item afetado é uma região, por exemplo. Então, o código que o PL/SQL retornou, ele vai atualizar lá dentro do corpo da região. No nosso caso aqui, a gente vai atualizar o nome do item. Mas o importante aqui é esse entendimento de como que o Apex resolve isso, né, de forma assíncrona. Então, é uma chamada lá via Ajax. Lá no módulo 3, vocês criam esse tipo de chamada usando só JavaScript. Aqui a gente vai fazer usando as ações dinâmicas, que não tem tanta codificação, ele automatiza essa chamada assíncrona para a gente. Mas tem como fazer usando só JavaScript. Então a nossa ação dinâmica aqui vai ser setar um valor, e o valor a gente vai buscar agora lá no nome do curso. Select nome, eu acho que é esse o campo lá, select nome, from the cursos, where ID for igual a P22, ID pizza, que é o ID que ele clicou lá no gráfico. Isso, deu certo. Beleza. E qual que é o item que eu preciso enviar? Eu estou fazendo uma chamada assíncrona, não tem o page submit lá para enviar os itens. Então eu preciso especificar aqui quais itens eu vou enviar para essa chamada aqui, para esse SQL. E o resultado dessa chamada eu vou jogar aqui no item com o nome. Pizza nome. Então esse é um tipo de ação dinâmica que é muito utilizado aí quando a gente precisa ter esse funcionamento assíncrono aí da tela, né? Beleza, agora ele já trouxe o nome da linguagem aqui. Tem umas formatação aqui de caractere especial, dá para atualizar aqui. No programação ele substituiu por o código HTML do cedilha lá, né, coisa assim. Acesso ao banco de dados. Beleza, então ele fez uma chamada lá no banco e trouxe o nome do curso. Esse caso do cedilha aqui a gente pode configurar no componente também para ele. Tem uma opção aqui de escape caracteres especiais. Dependendo da situação aí, quando eu jogo o HTML quando eu estou tratando código HTML, aí é interessante trazer o cedilha como código ali, né, como código, o código da letra, né. Como eu já estou jogando dentro de um campo de texto, então não preciso me preocupar com isso. Funcionou aí, gente? Então esse também é aqui, agora eu já trouxe o cedilha certinho. Se o resultado da minha query lá, eu vou jogar dentro de um bloco HTML, né, dentro de uma tag HTML, eventualmente você quer que o Apex traduza esses caracteres especiais para a linguagem HTML. Aí. E aí é para isso que serve o Escape Special Characters. Funcionou aí, gente? Funcionou.
Show. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Estamos no tab container. Esse é o ID do tab container. Essas partes de ID aqui é um pouquinho chatinha mesmo. Detalhes pizza. Ele ainda não atualizou automática aqui a aba. Tem que só bater lá se está tudo bem certinho, os IDs, olhar no código lá se está direitinho. Mas ele já está trazendo correto aqui o nome do curso. Beleza, gente? Foi mais uma introdução aí à parte de gráficos, né? A gente vê algumas ações que são bem comuns aí para a gente fazer em gráfico, então essa questão do drill down, de criação de links, né? Entender um pouquinho aí do funcionamento dos gráficos. Mas eu sugiro bastante a instalação daquela aplicação de exemplo lá da galeria, que ela tem gráficos bem bacanas mesmo. Beleza. Vamos voltar aqui para nossa aplicação. O próximo gráfico que a gente vai ver, ele faz parte da biblioteca de gráficos aí do Apex, é o componente de mapa. Então, deixa eu criar aqui uma nova página para a gente ver isso. Beleza, então vou criar uma nova página aqui para a gente fazer a parte dos mapas. Ele já tem um wizard aqui com a questão do mapa. A gente pode usar ele, porque vai ser um único componente na tela. E a região é a mesma forma como a gente fez com o gráfico. Pode criar uma página em branco e adicionar a região do tipo mapa. Também é a mesma coisa. Aqui para os mapas, a gente vai trabalhar também com as collections. A gente viu uma introdução às collections aí nas últimas aulas. E agora a gente vai utilizar as collections para salvar os pontos que a gente quer mostrar no mapa. Eu vou chamar aqui de mapa de vendas. E a gente vai utilizar uma query aí para exibir esses pontos. Deixa eu já passar a query aí para vocês também. Basicamente, a gente vai fazer a consulta em cima da collections. Então, vou utilizar os campos lá numérico e caractere para guardar esses valores. A query vai funcionar agora, porque a view lá já existe, mas a gente ainda não tem nenhum dado e nem a collection criada, né? Então, eu vou mostrar lá o estado e a capital, latitude e longitude. Então, a gente vai cadastrar uma cidade, um ponto, e precisamos cadastrar aqui as coordenadas daquele ponto. O banco de dados lá, o Oracle, ele tem alguns campos, um tipo de dado que é um tipo de dado de geometria. Eu posso guardar um shape lá, o desenho de um polígono, o desenho de um shape. Ele vai guardar lá cada ponto, cada lugar onde ele fica na imagem.
Esse é um tipo de dado complexo que o Oracle consegue armazenar lá, quando você está trabalhando com esse tipo de informação. No nosso caso aqui... Tem como Oi? mandar query para a gente antes que perca Tem. aqui? Porque a gente não consegue digitar tão rápido. Tranquilo. Isso aí. A gente vai trabalhar aqui, no nosso caso, com pontos no gráfico. Como é que você chegou nesse map attributes aí? No wizard do mapa. Create map, Você página foi no normal. Wizard do mapa. Ok. Isso, no wizard no mapa. Se criar a página em branco e alterar o componente, é a mesma coisa que a gente fez com o gráfico agora. Vai ter que definir as propriedades lá na hora que alterar o componente. É a mesma coisa. E aqui eu vou dizer que tipo de mapa que eu vou criar, né? A gente vai criar um mapa de pontos. Mas eu posso criar tabelas lá, onde uma coluna da tabela armazena o desenho de um polígono. Esse é um tipo de informação que o Oracle também permite armazenar. Que tipo de geometria? Então, eu quero de dois números, né? Latitude e longitude. Então, isso ele já pega do formato pela padrão do mundo aí, né? De latitude e longitude. Vamos só configurar certinho aqui, latitude. Eu sempre erro aqui porque eu tenho o costume de falar latitude e longitude. E aqui no Apex aparece na outra ordem, aparece longitude e latitude. Aí meus pontos saem tudo um para cada lado. Beleza. Então, quem quiser se aprofundar mais nesse estilo de gráfico, é legal estudar esse tipo de dado complexo aí de polígono, de como que ele armazena esses polígonos. Ele já vai criar aqui o componente do mapa, então é o que eu estava falando, que a região é do tipo mapa, e aí ele vai mudar as propriedades e atributos aqui para o mapa. Antes de visualizar a página, eu já vou criar uma nova região aqui para a gente guardar os pontos. Então, vou colocar aqui, adicionar cidade. São as 4 informações que a gente tem lá na cidade, o estado, latitude e longitude. O estado eu vou deixar pequenininho, porque ele não precisa de tanto espaço. Cidade. Vou colocar todo um do lado do outro aqui. E um botão para adicionar as coisas. Beleza. Antes da gente ir para o mapa propriamente dito, vamos já criar o processo aqui para adicionar o nosso ponto.
Beleza. O botão de adicionar, a função que ele vai fazer é page submit. Então aqui no behavior, na ação, é submit page. E vou criar então um processo aqui para quando ele fizer o submit. Vou chamar aqui de adiciona ponto. E agora a gente vai para o nosso PL. Então a query que a gente montou lá do relatório, do mapa, é uma query que está baseada nas collections, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para inserir os dados na collection é criar uma collection. Lembram da função lá que a gente utiliza para criar a collection? Apex Collections, create collection. Gente, dá só um minutinho, eu vou ligar o carregador aqui que eu tô ficando sem bateria. Create collection, a gente vai passar o nome da collection e o truncate se existir. Lembra que tem aquele parâmetro para truncar os dados? Deixa eu passar o código aqui no chat e a gente já vai construindo juntos também. Só um minutinho, gente, deixa eu ligar aqui o carregador. Beleza. Então, a primeira coisa é criar a nossa collection. Create collection. Um detalhe sobre essa função aqui do Create Collection é que ela falha se a collection já existir. Ela só não vai falhar se eu pedir para truncar os dados. Aí ele não falha, mas também eu perco os dados, né? Cria uma nova collection. Então, por isso que a gente precisa testar se ela existe, e aí só cria se ela não existir, né? E aí, em seguida, eu vou adicionar os dados lá na collection. O nome da collection é mapa, acho que é o mesmo que eu botei na query lá do mapa, tem que ser o mesmo da query, né? Só vou alterar aqui os campos. Deixa eu pegar o nome dos campos aqui. Estado. Cidade. Deixa eu bater com a query lá para ver se eu botei cidade e estado. C1 é estado. Beleza. Caractere 2 é cidade. Ele chamou aqui chamei aqui de capital. Cidade 27. Latitude e longitude.
Latitude N2, longitude, isso aí. Essa questão das collections terem esses nomes aqui, às vezes fica um pouquinho confuso da gente setar e voltar, né? Cidade. E aí eu vou limpar os itens da tela. Então, quando o usuário clicar lá para adicionar um ponto, eu insiro os dados na collection e depois limpo a tela. Eu vou copiar aí de novo. Agora está certinho com a nossa query. Beleza. Vamos ver lá então como que ficou. Um mapa de cidades, bacana. Eu esqueci de tirar o breadcrumb. Acabou ficando aqui em cima esse título grande, é a região do breadcrumb. Então esse é o componente de mapas aí que vem com o Google. Conforme a gente vai aproximando, ele tem bastante detalhes aqui das cidades. Então ele chega a ter rua, endereço. Algumas coisas que não tem aqui, por exemplo, é traçar a rota. Se eu der 2 pontos e pedir para traçar uma rota entre eles, esses funções mais avançadas, assim, que normalmente a gente usa aí no Google Maps, em outros recursos, né? Isso não tem tão aprimorado aqui ainda no componente do Apex. Ele usa uma biblioteca de mapa que é uma biblioteca aberta aqui, chama OpenStreetMap. Então, os desenhos que a gente vê aqui, as imagens mesmo, elas são públicas, né? Elas vêm de uma biblioteca aberta. O conceito de mapa, ele trabalha com camadas também. Então, tudo que a gente for desenhando no mapa, eu vou desenhando numa camada. É como se fosse lá quem mexeu com Corel ou com outros aplicativos de imagem, aí você vai adicionando camadas na imagem, né? E em cima de cada camada, eu coloco os meus desenhos, os meus shapes aqui do mapa. Então, eventualmente, você quer fazer um gráfico e desenhar uma região aqui, né, deixar ela em destaque. Quero fazer uma região que deixa em destaque um bairro e dentro daquele bairro eu coloco pontos, por exemplo. Então aí você vai ter 2 camadas já no mapa, né? Então lá no componente do mapa a gente vai adicionando camadas para cada informação que a gente quer incluindo, assim, né? Ele tem esse conceito de camadas. Bom, vamos ver lá se funciona. Adicionar um novo ponto no mapa. Vocês sabem a latitude e longitude onde vocês estão agora? Deixa eu ver se eu tenho aqui de Fortaleza. Fortaleza. Vou colocar lá cidade Fortaleza. Ceará. E eu tenho uma colinha aqui com a latitude e longitude. Latitude 3,72. Tem só mais um detalhe aqui que tem a separação de ponto e vírgula, ele vai trabalhar com números aqui. Eu acho que eu não alterei a máscara do componente, então eu vou colocar ponto e vírgula. Às vezes ele dá erro aí. Não lembro se ele está automático brasileiro ou se ele já está 38,52, longitude
5, 2, 3, 4. Aconteceu um erro de conversão, pode ser isso aqui. Deixa eu ver aqui. 3, aí. Aonde que foi parar meu ponto? Agora tem uma questão de conhecimento de geografia. Eu acertei uma linha, errei outra. Talvez seja negativa aí os valores. Mas consegui adicionar aqui o ponto já está. Já botou na tela aqui um pontinho. Eu vou jogar aí no WhatsApp. É uma imagem que eu tenho aqui com a latitude e longitude. Eu peguei do Google essa imagem. Mas eu lembro que existem dois formatos para essa latitude e longitude. Eu não lembro se eu copiei o dado correto ou não, hein? Quem quiser testar, deixa eu tentar jogar o inverso aqui. Fortaleza. Deixa eu tentar São Paulo, SP. Latitude 23,55. Aqui também tem uma questão de aproximação, né? Quanto mais casas a gente usa depois da vírgula, mais preciso fica o ponto no mapa, né? Cadê? 4663. Opa. Eu acho que eu estou adicionando errado aqui os pontos. Será que é os dois negativos? São Paulo, SP, menos 23, menos 46. Acho que é negativo os valores aqui no Polo Sul do mundo. Isso tá aí. Menos 23,55, menos 46. Opa, foi lá para Madagascar. Beleza. Bom, gente, eu não vou me prender muito aqui na questão do ponto, se está caindo certinho aí no ponto certo. Mas quando a gente trabalha aí com latitude e longitude, eu sei que tem dois formatos aí de padrões. Deixa eu tentar pegar aqui formato Google Maps.
Então, ele tem dois tipos de formato aqui de latitude e longitude. Então, tem um pouco a ver aí com o formato que a gente utiliza ali, né? Deixa eu ver, mas eu botei esses pontos aqui. São Paulo. Menos 23, menos 46. Eu lembro que da última vez que eu tentei fazer esse mapa, eu sofri com latitude e longitude. Quando a gente clica no Google Maps, aparece também. Aqui aparece também. Deixa eu tentar usar esse aqui para ver se ele coloca lá no ponto certo. 2,86 GJ. 286. Menos 40, 45. Aí, essa aqui apareceu certinho. Então, eu não costumo trabalhar muito com mapa, é uma coisa. Nunca construí aplicações aí que necessitassem de latitude e longitude. Mas eu sei que tem dois formatos aí dessa informação. Então, o formato que o mapa da OpenStreetMap, o formato que ele trabalha, é o mesmo formato que trabalha também o Google Maps. Então, quando a gente clica num ponto aqui do Google, como é que eu adiciono um ponto aqui? Quando eu adiciono um ponto aqui, ele mostra aí o latitude e longitude. É esse mesmo formato que o componente do Apex aí trabalha. Então, utilizando esse formato aqui de latitude e longitude. O outro formato, eu acho que o que está na minha tabela aí que eu passo é esse formato de graus. Então, tem uma outra conversão aí numérica, né? Mas tiradas as questões de qual o tipo de dado correto que a gente tem que inserir aí para o mapa e tudo, vamos dar uma olhada nos componentes aqui nas propriedades aqui do componente do mapa. Então, o que eu estava comentando aqui da questão das camadas. Então, para cada informação que eu vou mostrando no mapa, por exemplo, aqui que a gente tem a origem dos dados a partir de uma query, né, que estou buscando lá na collection. Cada conjunto de informações que eu for exibir, que for desenhar lá no mapa, vai ser uma camada aqui no mapa. Mesma questão de exibir o que está em cima, o que está embaixo, sobrescrever, desenhar pontos, aí, desenhar o shape, sublinhar uma região, demarcar uma região. A gente vai criando camadas aqui dentro do mapa. Para cada camada, eu vou também dizer que tipo de informação que eu estou exibindo. Então, para cada camada, no nosso caso aqui são pontos, né? Então, pontos, linhas, polígonos. É isso, deixa eu só criar um novo aqui para não bagunçar. Então, para cada tipo de dado aqui que eu vou exibir, eu preciso também no select retornar aquela informação condizente, né? Que seja de um tipo de polígono vindo lá do banco. Aí eu vou ter propriedades aqui também, no caso dos pontos, como é que eu vou exibir esse ponto lá no mapa. Aqui eu tenho a questão de mapear qual coluna a da query, né, que eu fiz ali, tranquilo. Uma primary key, se eu quiser editar, clicar no botão, a gente vai ver que dá para clicar em cada ponto também. Tem a mesma ação aí também de clique. Como que eu vou desenhar os pontos lá na tela? Então, eu estou utilizando
uma biblioteca SVG, que é o que eu estava falando lá dos gráficos, né, que ele cria imagens em formato vetorial, então elas podem escalar sem problema. Posso utilizar um ícone também para cada ponto que eu estou exibindo lá na tela. Então, quero desenhar um ícone de um carrinho, quero desenhar, botar a foto do vendedor daquela região. Isso tudo é possível fazer aí no mapa. Que tipo de shape que ele vai exibir aqui? No caso, a gente está exibindo o pontinho lá um ponto do mapa ali tradicional, né? Deixa eu pegar alguns outros aqui para a gente ver. Pensar com quadrado, faces, como que ele vai exibir, se eu vou preencher aquele ponto, se vai ter de outra cor, são coisas mais de exibição ali da tela, né? Exibição desses. Point clustering é quando eu tenho muitos pontos próximos do mapa no zoom, ele agrupa tudo e mostra um ponto só, e quando você clica naquele ponto, ele explode e mostra todos que estão naquela região. A questão do tooltip também é bacana, vamos colocar aqui uma tooltip. A coluna que eu quero exibir no tooltip, então, é o nome da cidade lá, capital. Formatação avançada, a gente viu em outros componentes aí, né, que eu posso escrever um HTML aqui um HTML lá do tooltip. Você está em capital. Beleza. A questão do link, então, é a mesma coisa que a gente fez nos gráficos lá, eu vou ter um link, quando eu clicar aqui, a ação que eu vou tomar. Influindo também uma janelinha que aparece quando a gente clica no ícone. Deixa eu colocar aqui, título, estado e o corpo, nome da capital. Questão de zoom, você vai ter zoom máximo, mínimo, aqui, para evitar que o usuário saia muito de uma região ou entre muito, depende da informação que você está exibindo, né, também. Legenda, se ele vai exibir legenda ou não, isso são comuns lá dos outros reportes, né, quando a mensagem, quando não tiver nenhum ponto a ser exibido, por exemplo. A legenda também é similar ao funcionamento da legenda no gráfico. Ele adiciona no cantinho. Então, troquei aqui um formato de ponto. Já estou exibindo aqui você está em São Paulo, SP. Opa. Beleza. Atualizou aqui. Você está em Jijoca. Quando eu clico, ele abre aquela outra que é o message lá, né? Que tem título e subtítulo. E o tooltip é o que quando passa em cima. Ele é um componente também bacana aí para alguns tipos de informação, às vezes, que você quer mostrar no mapa, né? Tem essa possibilidade, tem esse componente aqui no Apex. Então, dependendo do tipo de relatório que vocês forem criar, ele é bem interessante também. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho da carinha lá. Aí, agora fica melhor. Luciano, como é que você colocou o nome? Aqui eu estou tentando botar hashtag capital, hashtag, mas não está indo. É com e-comercial. É aqui, e-comercial e ponto. Oh, valeu. E o nome da coluna. Aquele formato de hashtag, ele vai funcionar só para colunas de relatório.
colunas do componente lá Classic Report ou Dynamic Report. Lá eu consigo definir assim com hashtag. Mas é meio confuso isso também. Eu acho que a hora que eu deveria padronizar tudo aqui para um formato só. Beleza, e eu usei duas propriedades aqui, o Info Window, que é o que aparece quando clica no ponto, ele abre a janelinha. E o outro é o Tooltip mesmo. Acho que é o Tooltip. Beleza. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, tirar esse mapa de vendas. Mapa de vendas e adicionar a cidade. Vou mudar aqui o template também para ele ficar mais compacto. Beleza. Alô? Alô, alô? Será que fui eu que caí? Foi vocês? Estão Eu me tô ouvindo ouvindo? aqui, Cassiano. Ah, Deixa eu Tá ver. disputando, Cassiano, normal. tinha alguém falando aqui, caiu aí. Beleza. Vai chegando a hora do almoço, o pessoal começa a fingir que caiu, acabar, entendeu? Esse é o último componente que é mais complexo aqui que a gente vê, já está acabando. Beleza. Então eu tirei aqui remover bordas, só para ele ficar mais compacto aqui na tela. Isso, eu não sei se eu comentei nas outras aulas, o botão muitas vezes fica desalinhado, né, com os itens da tela. Isso acontece pela diferença no template dos campos, porque o botão ele é da altura de um campo. Só que como esse template float, ele coloca o label dentro do campo, o campo fica aparecendo maior aqui, né? E o botão acaba ficando desalinhado. A forma mais fácil de alinhar esse botão, eu sei nas propriedades dele aqui, e trocar a altura do espaçamento no topo. Aí você empurra ele um pouquinho para baixo. Então bota o espaçamento largo. E ele fica alinhado aqui com os componentes. Essa é a forma mais fácil aí de alinhar os botões. E a outra propriedade que também dá para mudar no botão é o tamanho do botão. Então eu posso dizer que ele é um botão grande também. E aí não precisa do espaçamento, né? E aí ele vai ficar um botão da altura desses outros componentes. Até ficou para cima aqui, tem que botar um pouquinho mais de espaço. Mas às vezes nos formulários é um pouco chato isso, que os botões ficam sempre desalinhados, né? Não sei se vocês passam por isso aí também. Beleza, gente. Aqui ficam as camadas. Aqui embaixo tem as camadas de cada layer lá da legenda. Então você pode, quando tiver muitas camadas, muitos desenhos, aqueles mapas de calor, o usuário pode ir escolhendo aqui o que vai visualizar na tela. Beleza, gente. É um componente bem bacana aí de trabalhar, é bem diferente, não é muito comum, assim.
a gente fazer relatórios no formato de mapa, né? Você já fez um relatório da tua viagem aí de motorhome aí? Foi plotando no mapa já? Eu salvo tudo no Google Maps mesmo. Mas o meu... Isso dá um mapa preenchido. Dá um mapa bem legal. Meu mapa mundo afora aí já também tem muitos pontos. Maneiro demais. Eu marco no mapa todos os lugares onde eu dormi, pelo menos um dia, assim, né? Os lugares que eu passei mais rápido, não. Mas tem todos os pontos onde eu dormi, os pontos de apoio, cidades, assim, mais importantes. Maneiro que no dia você volta, você tem uma referência, né? É legal de marcar, né? Bom, tem muitas viagens antigas que eu fiz aí que não estão no mapa mais, porque nem existia Google Maps na época, né? Quando eu comecei a sair a viajar, eu tinha um mapa do papel, assim, né? Eu tinha um mapa de... É de guia Rex? É de guia Rex? Isso. Tinha um guia, assim, né? Essa molecada nem sabe o que é isso, não, cara. Não. Aqui na van eu levo ainda, né? Eu levo um mapa, um guia 4 rodas, com as coisas todas, com os mapas de papel. É muito bom, tem coisas que não... Tem muita estrada que não tem no Google, que ele não traça rota, que não aparece no meio digital. Os estrada mapas de sinal, papel tem... você não pega ou não, né? E quando tá sem sinal. Gente, vamos fazer só mais um exercício aqui, que é sobre outros componentes. Então, nas aulas aqui na parte de formulários, a gente viu alguns componentes lá para criação de formulários, mas eu acho que uma coisa que ficou faltando, assim, é a questão de múltipla seleção, né? Os componentes têm, a maioria ali tem um funcionamento parecido, você aprende a mexer com um, tá mais fácil de aprender com o outro também, mas essa questão, quando você tem itens que permitem múltipla seleção, é um pouquinho diferente ali de trabalhar. Eu vou chamar a página aqui de outros componentes. Uma página normal, página em branco, só para a gente criar ali mostrar os detalhes as características desses componentes. Vou criar uma região aqui de form, chamar aqui de form. Já vou criar uma região abaixo aqui, que eu vou chamar de report. Então vamos criar um novo item aqui, que vai ser lista clientes. Agora sim, a gente tem alguns componentes aí que a gente não chegou a trabalhar, então deixa eu colocar mais alguns aqui na tela para a gente ver eles lá no formulário, depois a gente faz o lista clientes aqui, deixa eu deixar ele como display. Então, a gente tem componentes de checkbox, é bem simples os componentes de marcar, desmarcar, né? Tem componentes aí de escolher a cor, por exemplo, também é um componente bacana aí do Apex. Os componentes de upload a gente chegou a criar lá na página de upload do CSV. Combo Box também é uma lista de valores, né? Similar à lista que a gente fez aí, né? Componentes de seleção de data lá do calendário. Tem um componente que é para exibir imagens. Então, quando eu tenho uma imagem num formulário, essa imagem normalmente ela é baseada num blob lá da coluna, né? A imagem está armazenada dentro do banco de dados. Quando eu tenho imagens que estão armazenadas numa URL, quando eu armazeno num diretório, eu crio a URL da imagem, normalmente a gente utiliza outros componentes na tela ali para exibir, porque esse componente do formulário, ele funciona melhor quando eu tenho os dados armazenados lá no banco, aí ele já vai funcionar junto com
aquele componente de form que vai fazer o update, insert, delete, então eles já vão trabalhar em conjunto. Aí. Display map também é similar ao mapa aí que a gente viu agora. Display only é somente leitura. Geocode address, eu nunca trabalhei com esse formato, este campo. Eu também acho que é informação, é um formato de referência de lugar, assim, né? Eu nunca cheguei a trabalhar com esse geocode. Image upload é o que a gente fez lá também, de upload de arquivo, eles funcionam similar. Um componente mais recente que tem agora é a questão do Markdown Editor. Um editor de texto rico, um editor de texto com negrito, itálico e coisas assim, que utiliza a sintaxe Markdown, utiliza a sintaxe MD. Não sei se vocês já trabalharam com essa formatação de arquivo. Por exemplo. Isso, é o formato também que se usa no Git, lá no GitHub, quando a gente vai escrever a documentação do Git. Ele já tem um editor aqui também, em formato Markdown. É bem legal. Ele substitui aquele antigo, acho que ele ainda tem aqui, ó, Rich Text Editor. Eu vou deixar os dois aí na tela. Ele meio que substitui aquele formato, né, de Word. Eu uso bastante o Markdown. Campos de senha a gente vai ver lá no módulo 2, que a gente vê a parte de segurança. Ele é um campo que os dados já vêm ocultos ali, o usuário digita e só aparece em asterisco. Password. Percent graph é um componentezinho ali na tela que eu posso dizer o quanto está preenchido daquele gráfico, né? De 1 a 100 ele vai preenchendo aqueles valores. Aí você define aqui cor para o que está preenchido, para o que não está preenchido e qual que é o valor que ele, percentual ali que ele está preenchido. Isso. Pop-up Love a gente trabalhou, né? Aquele lista de valores que ele abre no modal, é bem interessante. As versões mais recentes, eu acho que é a partir da 20, aí já tem a questão de QR Code. Então, é um campo onde você pode gerar um QR Code. E é bem bacana, porque você diz aqui para onde que vai apontar, ou para qual referência. Pode passar um link. Então, quando o usuário aponta o celular para aquele QR Code, você vai dizer aqui para onde que ele deve ser redirecionado, né, e tudo. Vou redirecionar para um telefone, para um e-mail. Então, o usuário aponta e já vai abrir lá o link para o usuário. É bem bacana também. Sim, alguém ergueu a mão aí? Eu ia perguntar se ele mesmo, o Apex, gera o QR Code. Como é que é esse do QR Code? Sim, ele mesmo gera o QR Code. Eu vou deixar um na tela aqui, a gente vai ver que abriu, ele já mostra lá a tela. Deixa eu botar uma URL. Isso abre um universo, hein, Bruninho? É uma coisa meio... A nossa versão não tem. É uma coisa meio sombria para mim, assim, porque esse negócio de QR Code, ele gera... A nossa versão não tem esse recurso? Não tem o QR Code, não. Ai, eu choro, juro. Eu sei que você consegue definir o formato também do QR Code. Eu posso gerar código de barra, ele tem alguns formatos lá. Eu acho que ele não gera o código de barra IBN lá, que é o padrão de produto. A gente precisou fazer um código barra em um sistema aqui uma vez, mas a gente teve que fazer na mão mesmo o código de barra. Aham.
E o código de barra de boleto, de coisa assim, é um formato meio brasileiro, assim, né? A gente tem que... Mas tem bibliotecas aí que desenham, né? Gera a imagem lá do código de barra, né? Sim, sim. Pro QR Code aqui tá um pouquinho mais fácil, ele já traz a URL. Rich Text Editor, Select List, o Shuttle, esse componente que chama Shuttle, ele é exatamente o que está, exatamente esse verdinho aqui de ligar e desligar. Ele trabalha só com 2 valores, se eu não me engano é yes ou no. Então ele sempre retorna sim ou não, de acordo com a seleção. Acho que você pode definir uma lista de valores aqui. Tipo, os valores... eu posso definir aqui uma lista de yes ou no, por exemplo, para ele trabalhar, mas é sempre dois valores que ele vai trabalhar. Star Rating, esse também é um componente bem diferente aí do Apex, que ele cria 5 estrelinhas e aí você pode marcar lá de 1 a 5 quantas estrelinhas, qual a nota que o usuário recebeu lá para alguma coisa. Campo bem diferente também. Text área, e agora a gente vai para os Select Menus aqui, Select List, que é o que a gente vai usar aqui na tela. Tem um outro bacana que é o Text Field com autocompletar. Esse campo ele é baseado numa lista de valores também, mas eu posso, conforme o usuário vai digitando, a lista vai aprimorando os valores. Então ele faz isso automático, aí também é um componente bem bacana da tela para o usuário preencher, assim. Conforme ele for preenchendo aqui for preenchendo os valores, a lista que aparece embaixo vai restringindo para aquela máscara que ele está preenchendo. Texto com autocompletar. Aí você precisa configurar ali toda a questão da lista, de tudo, né? O que eu quero mostrar aqui é as opções de Select Many. Tem alguns componentes que permitem você selecionar mais de um valor. Então, vamos selecionar aqui nossa lista de valores. Pegar um componente compartilhado lá. Clientes.nome. Quero uma lista do... Já vou pegar o que ele criou automático lá. Clientes.nome. Deixa eu só ver aqui a opção. Clientes. E esses componentes que permitem mais de uma seleção, selecionar mais de um item, eles também vão ter aqui a opção do separador. Normalmente o separador nesses campos é 2 pontos. Então se eu selecionei lá 3 clientes, eu vou receber lá 3 ID, o ID 1, ID 2, ID 3, separados dessa forma. Isso, quando eu consulto via PL lá, qual o valor do campo new7, ele vai me trazer esse valor aqui de string, como se fosse uma string separada por 2 pontos. E aí a gente que tem que tratar isso no código e fazer essa quebra pelos 2 pontos. Para mim, um pouquinho de gambiarra aí que o Apex desenvolveu antigamente ficou aí. Beleza. Então aqui tem alguns componentes aí que a gente criou na tela, o Color Pick lá, já seleciona. Esse é o modal, né? O título é com 2 pontos. Esse é o Markdown. O componente da barrinha, lá da barra de percentual, né? Os componentes aqui da senha. O QR Code, aí se alguém quiser apontar o celular, ver se ele abre o Google. Cassiano, o Markdown lá, ele tem o modo escrito e o modo visualização? Ele tem visualizar lá no ponta. Tem visualizar na ponta lá, no botão. Aqui, isso. Ele tem. Legal. Isso.
Beleza. É similar a esse antigo aqui também, né? Ele gera um HTML por baixo lá, né? Gera um RTF. Aqui é o texto plano. Nossa, faz muito tempo que eu não trabalho com RTF. HTML. Cassiano, uma dúvida. Eu coloquei aqui o QR Code, mas não apareceu o QR Code. Como é que você fez aí esse QR Code? Ele não apareceu? Deixa eu só Não testar se ele está apareceu. abrindo algum link O teu aqui. tá levando pro Google, eu já testei aqui. Ah, show. Vamos olhar ali as propriedades. Deixa eu só mostrar os outros aqui. E esse é o componente que eu adicionei lá para selecionar múltiplos clientes. Então, tem outros componentes ali que eu vou mostrar que funcionam da mesma forma. Esse aqui, ele abriu uma lista e eu vou marcar os clientes que eu quero selecionar. Ele já deixa aqui na barra aqui os clientes. Né? Posso vir aqui, excluir um. Tem um outro também que eu gosto de usar, que ele cria duas colunas e você joga da coluna para a direita para a coluna para a esquerda. Então vamos ver aqui o QR Code. Eu só mudei o data type aqui para URL. O tamanho, eu acho que não muda nada o tamanho aqui. Eu botei maior. E eu coloquei um valor default, que é para onde que ele deve ir. Talvez ele não tenha valor e daí não gerou o item. Deve ter Então, sido isso, depois eu não coloquei. para ele ter um valor atribuído, eu coloquei aqui no o default estático e já passei o Google aqui, o URL do Google. E a mesma coisa, nesse componente eu posso setar ele via PL, via select, igual a gente fez com os outros componentes da tela. Deixa eu pegar a lista de clientes aqui. Acho que é o List Manager. Será que é o List Manager? Shared Component. Clientes.nome. É o List Manager, eu vou selecionar um e ele adiciona na lista. Eu tenho que tratar aqui o ID porque ele está fazendo errado aqui. Deixa eu pegar o outro componente. Esse aqui ele abre uma listinha aqui para adicionar as pessoas. Aí eu tenho que tratar no adicionar a questão do ID aqui que ele está exibindo errado. Select one. Não, tem que ser o select many. Beleza, deixa eu usar esse mesmo aqui. E o que faltou aqui é um botãozinho para a gente fazer o submit, né? Vou chamar aqui de atualizar. Beleza. E esse componente da lista de valores, então, lista de clientes, ele está separado por 2 pontos.
E aqui no nosso report, então, eu quero exibir os detalhes dos clientes que foram selecionados aqui na lista. Coisa bem simples aqui. Classic Report, baseado na query. Deixa eu pegar a query aqui para a gente ter. Então, uma função que a gente usa para quebrar essas informações que estão que vem num campo texto só, é uma função de split. Tem uma biblioteca do Apex aí que chama Apex Útil, Apex String, e essa biblioteca ela já tem algumas, ele puxou aqui do Salesforce, Apex. E a gente usa essa função então para quebrar aquela string que está vindo com 2 pontos, quebrar em múltiplas linhas para cada número aqui, cada ID separado ali, retornar como se fosse um registro. Então, isso que a função vai fazer, ela vai quebrar a string pelo separador e vai retornar como se fossem múltiplas linhas. Se eu fizer um select aqui, dá para a gente ver isso. Select Apex String Split, linha 1, linha 2, linha 3. E aí eu passo aqui também o separador, né? Então, dual. Deixa eu ver o que mais precisa, separador. Ah, ela é uma função que eu preciso usar o table aqui, então é select todos from table. E aí sim eu passo a minha função aí que gera. E aqui não vai ter o dual, né? Porque é from table. Está aí. Então esse é um formato que a gente usa para quebrar a informação que está vindo lá do campo em múltiplas linhas e daí fazer o join que a gente precisa no select lá, né? Eu vou jogar aqui no chat aí para vocês também. Beleza. Eu já tinha deixado a query aqui pronta, então vamos ver se dá certo. Está aí. Então vou fazer um select asterisco lá na coluna de clientes, onde o ID esteja entre os campos que foram selecionados lá, entre os IDs que foram selecionados. No meu caso aqui é o P28, lista clientes. Então esse componente ele vai trazer uma lista separada por 2 pontos. Eu transformo essa lista em registros aqui, e aí eu consigo fazer um join lá, ou tratar dentro dos meus dados. Beleza. Então aqui se eu vir selecionar alguns clientes, clico no atualizar para submeter aqui, né? E agora sim, o relatório já trouxe lá os IDs. Opa, não estava compartilhando aqui. Marquei alguns clientes, né? Faço o submit para atualizar o relatório. Ele já vai trazer aqui as informações do usuário que foi selecionado. Então, são 2 funções que a gente utiliza com esses componentes de múltipla seleção. Um deles é para converter de volta para registro, que a gente usa o split. Então, vai quebrar por um delimitador. E a gente também pode utilizar o list AGG. O list AGG. Opa, cliquei errado aqui.
O list AGG ele vai fazer o inverso, né? Ele vai agrupar. Então, quero buscar o ID da tabela lá de clientes. Estou ordenando, sei lá, pelo nome do cliente. É ter clientes, não ter clientes. Beleza, trouxe os IDs dos meus clientes aqui. Já feito um join com o list AGG. Então, muitas vezes você está construindo a tela e já quer deixar 3 itens marcados lá na tela também, né? Você quer já deixar selecionado aqueles itens, o que o usuário selecionou. Então, são os dois sentidos da informação aí, né? Quando a gente quer obter o resultado, obter os IDs lá que o usuário selecionou e tratar um a um, a gente usa o split. E quando eu preciso juntar tudo de novo, eu posso usar o list AGG. Claro que o componente lá na tela, ele trabalha com uma string. Quando eu pegar lá o valor que está no componente, é uma string. Então, o list AGG é uma solução aqui, né? Uma sugestão de solução. Mas posso ir concatenando, né? Fazer um select e depois, sei lá, juntar com 2 pontos, concatena com o próximo ID. O componente lá, ele trabalha com o string mesmo. Componente da tela. Deixa eu passar esses dois aqui para vocês. Então, é só como nas telas que a gente construiu até agora não tinha nenhuma situação de múltipla escolha, né? A gente acabou não construindo nenhuma uma tela aí com múltipla escolha. Eu acho que é legal trazer é bem comum essa situação, assim, né? Ficou tranquilo, gente? Sim. Alguma Manda pra dúvida? gente essa tua última query aí, por favor, Cassiano, do lista Sim, GG. Do Classic Report. Estou aí. Eu montei a query usando o Query Builder na primeira vez. Esse é um detalhe, quem usa essa ferramentinha aqui do Query Builder, ele tem esse detalhe, né? Deixa eu tirar aqui. Ele é bacana para a gente criar aqui não precisar codificar, né? Às vezes você está na dúvida de como montar query e tudo. Ele ajuda bastante, então quero nome, data de nascimento, endereço. O único detalhe é que ele cria sempre um alias, que é o mesmo nome da tabela. Então eu acho ele meio burrinho, assim, né? Ele cria um alias com o mesmo nome da tabela e a query acaba ficando gigante. Quando você relaciona muitas tabelas, acaba ficando uma query, às vezes, até mais difícil de visualizar do que do que escrever na mão ali. Às vezes até passa da quantidade de caracteres que o componente aceita, né? Esses componentes que têm um campo de query, eles são um campo string lá dentro esses campos de query aqui, essa query é uma string lá dentro do Apex, né? Ele é armazenado com um varchar 2. Aí ele tem uma certa limitação de tamanho, assim, né? Você não consegue escrever uma query de 1 megabyte aqui dentro. Mas eu já vi queries, assim, de páginas e páginas de query. Uma vez peguei uma query para otimizar, a query tinha 30 mil linhas. Coisa de maluco. A query se diz o resultado da query.
Não, a consulta, o SQL da consulta, são Não coisas, brinca. nossa, só para compilar a query, na hora que o usuário roda, só para compilar a query, o Oracle dá uma travada assim na sessão, fica 30 num mil evento lá linhas. Não faz é, sentido. nossa, tinha uma empresa que dava consultoria que eu não sei de onde que os caras, não era escrito, né, são queries que são geradas em tempo de execução, assim, né? Ainda assim é meio absurdo. Se hoje na IA já é complicado, imagina nos primórdios da IA. Bora lá, gente, vou exportar aqui a aplicação, essa versão final aqui da aplicação, vou incluir o formato readable, e vou exportar também os relatórios lá que a gente criou no Dynamic Report. Beleza. Agora está demorando um pouquinho para exportar aqui. Opa! Olha, eu vou ter que fazer o curso de DBA também para melhorar o banco lá. Deixa eu tentar exportar de novo aqui. É melhor exportar depois todo mundo sair, não? Se travar de novo aqui, eu exporto daqui um pouquinho. Agora foi. Beleza. Beleza. Gente, coloquei aqui direto no file share que está mais rápido. Eu vou subir as aulas e daí já atualizo lá no Moodle também. Eu tenho que subir a aula da A6 lá, né, também que ficou faltando. Para quem não pegou ou rever aquela aula é sobre esse componente de, cadê aqui? Manutenção de produtos. Este Ô, aqui. Cassiano. É Oi. essa construção da tela. Oi. Eu posso te pedir, por favor, para você tirar o arquivo agora e depois colocar depois, por favor? Porque eu combinei com o Pode. Thiago que a gente vai ver o aplicativo de cada um para a gente disponibilizar o certificado. Aí, Legal. a galera não fazer um download antes. Tá. Beleza? Obrigado. Beleza. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Tenham aprendido bastante. Bora praticar. Target admin. Estou aí. Eu vou parar aqui a gravação. Eu já excluo lá o arquivo. Eu tenho que fazer via banco lá o delete.